beleza? Você sabe por que depois de passar algum tempo dentro da água do mar, ao sair, você percebe que seus dedos estão engelhados? O nome disso se chama transporte através da membrana. É um tipo de transporte chamado de osmose. Sobre esse e outros tipos de transporte nós vamos aprender na aula de hoje. Dando continuidade ao assunto de citologia e membrana plasmática, eu te convido a aprender tudo sobre isso. Segura a sintonia, não perde o tom e vem comigo. Vambora, galera! Transporte através de membrana pode ser de dois tipos, pessoal. Ou o transporte ele é passivo, ou então o transporte ele é ativo. Ou seja, as substâncias que são transportadas pela membrana plasmática servem nada mais nada menos para que elas se igualem ao meio ambiente em que se encontram. Eu vou dar um exemplo bem simples, que nada. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se você vai para um show de rock, por exemplo, pauleira, você vai ter que dançar rock. Não adianta você chegar lá e querer dançar lambada, forró ou até mesmo pagode. O mesmo vale se você for para um show de pagode. Não adianta querer dançar lambada ou rock, isso não vai dar certo. A célula ela funciona da mesma maneira. Ah, Ladiel, então as células elas dançam, é? Não, as células elas precisam se comportar da maneira em que o ambiente posiciona isso a elas. Ou seja, a célula ela vai tentar se igualar à composição química do ambiente em que ela se encontra. Vocês conseguem me entender? Então, para que isso aconteça, vai haver transportes pela membrana plasmática de substâncias. Esses transportes eles podem haver na membrana plasmática com gasto de energia ou sem o gasto de energia. Se for sem gasto de energia, o transporte ele é chamado de passivo. Já se houver gasto de energia, o transporte ele vai ser chamado de ativo. Tá? A gente vai começar explicando aqui para vocês o transporte passivo por tipo de fusão. Osmose eu explico já já. O transporte passivo ou é difusão ou é osmose. Tá, beleza. Essa difusão, como vocês podem ver, galera, elas se dividem em dois tipos, em simples e facilitada. Qual é a diferença de uma para outra? Na difusão simples, você só vai encontrar a passagem de substâncias pequenas, O2 e CO2. Enquanto que na facilitada, qualquer outra substância pode ser transportada com a ajuda da proteína da membrana plasmática. Lembrando sempre que isso aqui, por difusão, é sem energia. A gente viu que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada lipídica. Então você tem os lipídios formando essa bicamada. Muito bem, é justamente por essa bicamada lipídica, fosfolipídica, que o O2 e o CO2 ele atravessa, ele passa livremente por essa bicamada, tá certo? Muito simples, isso é chamado de difusão simples, tá? Serve, por exemplo, para permitir a entrada de oxigênio e a saída de CO2 da célula. É assim que a célula respira esse oxigênio, se faz necessário no interior celular para que a célula ela produza energia através do processo de respiração celular. Porém, isso é outra aula que a gente vai ter que ver mais lá na frente. Por enquanto, vamos ficar com essa aqui, beleza? Muito bem, então eu já sei, Ladiel, o que é difusão simples. O que seria, então, a difusão facilitada? A difusão facilitada é quando as substâncias elas passam com a ajuda das proteínas. Além de lipídios, existem proteínas. Essas proteínas precisam ser as proteínas integrais, tá, galera? Não é aquela proteína que fica apenas numa parte da membrana, não. Tem que ser a proteína integral, para permitir que a substância, ela atravesse completamente a membrana plasmática. Mas isso não acontece sempre de uma maneira específica, não, Adel? Sim, sempre de uma maneira específica, chamada a favor de um gradiente de concentração. Como é que é essa maneira? A favor de um gradiente de concentração. Aí é que a gente entra no processo específico referente à difusão. Vem comigo, vem comigo. A difusão, seja ela simples ou facilitada,
ela vai representar a passagem de soluto, tá? O que é soluto? Soluto é alguma substância sólida, tá? Você tem uma solução. O que é uma solução? Solução é quando você tem um soluto e um solvente. Esse solvente, em termos de célula, de biologia, sempre vai ser a água, beleza? Solvente é água. E o soluto é qualquer outra substância. Pode ser um aminoácido, pode ser uma glicose, pode ser um sal mineral. Quando você pega a água e o sal, por exemplo, faz uma mistura, você tem uma solução de cloreto de sódio, que é água com sal de cozinha, beleza? Então, quanto mais sal eu colocar nessa solução, mais concentrada ela fica. Lembre que concentração não tem a ver com quantidade. Existe uma diferença muito grande. Você vai entender isso agora, preste atenção. Vamos supor que eu tenha aqui uma escola. Essa escola é uma escola quadrada. E nessa escola quadrada existe uma sala com 50 alunos. Olha aí, tem 50 alunos na sala. No restante, toda a escola, cantina, corredor, as outras salas, portaria, quadra, eu tenho 60 alunos. Veja se você está me entendendo. Eu tenho 50 alunos em uma única sala e em todo o restante da escola eu tenho 60. Tudo bem. Olhando para essa escola aqui, aonde é que existem mais alunos? Bom, vai existir mais alunos em toda a escola. Agora, aonde é que esses alunos eles estão mais concentrados? Eles vão estar mais concentrados aqui, aqui dentro dessa sala em relação à escola. É natural esses alunos quererem sair daí para cá. Ou seja, eles vão sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso aí é que se diz a favor do gradiente de concentração. Isso sim é dizer a favor do gradiente. Deu para entender? Vou dar outro exemplo. Você pega um ônibus, meio-dia, o ônibus está lá lotado, aquele calor infernal, gente que só a molesta dos cachorros. Você vai querer continuar a estar ali dentro? Ou você vai querer sair e ir para um lugar onde tem menos concentrações de pessoas? Evidentemente, menos concentrações de pessoas. Quer ver um exemplo melhor ainda? Vamos supor que isso aqui seja um avião. Vou desenhar um avião aqui, ver, não vai mandar do meu avião, tá? Eu tenho aqui um avião. Olha só meu avião. O avião ele tem moléculas de ar. Tá aqui, moléculas de ar do ar-condicionado do avião. Esse avião, ele também tem pessoas respirando. Tá aqui, pessoas respirando, liberando moléculas de ar dentro do avião. Lá de fora do avião tem moléculas de ar? Tem. E muita. Tanto é que vai ter mais moléculas de ar fora do avião do que dentro. Vai ter molécula aqui, vai ter molécula aqui, 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 aqui também, aqui. Vai ter molécula em todo canto. Mas vamos supor que esse avião ele foi sequestrado por um terrorista e, de uma maneira bastante triste, deram um tiro dentro do avião. Esse pipoco pegou a janela e quebrou. Quebrou a janela do avião. Está aqui, a janela quebrada. O que é que vai acontecer? O que está dentro do avião vai sair ou o que está fora vai entrar? Aí a gente vai ver pela concentração. A concentração de moléculas de ar dentro do avião é maior do que fora. Fora tem muito mais, porém dentro está mais concentrado. Então o que é que vai acontecer? O que está dentro do avião vai sair. A gente vê isso muito em filme, né? Quando acontece a quebra de uma janela do avião e as pessoas começam a voar. No caso, indo para fora do avião. Enfim, isso é concentração de substâncias, isto é difusão. O exemplo no qual eu quero que vocês entendam por final é justamente esse. Eu tenho um recipiente, onde nesse recipiente eu joguei aqui dentro dele, tá? Uma tinta. Essa tinta
é uma tinta verde, e essa tinta verde, ao cair aqui dentro, caiu formando um bolo só de água aqui, um bolo só de água não, um bolo de tinta, tá aí. Isso tudo está imerso na água, tá, gente? Isso tudinho aí está imerso na água. O que é que vai acontecer? Essa tinta ela vai ficar aí sozinha no local mais concentrado ou ela tende a migrar para um local de menor concentração? Evidentemente que ela vai começar a migrar para um local de menor concentração. Para que, Ladiel? Para que no final ela fique igualmente, ou seja, ela fique igualada à concentração em relação a todo o meio líquido que aqui se encontra. A difusão é isso. Ela serve para que as substâncias elas saiam de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Tranquilo, galera? Então o que foi que a gente aprendeu? A difusão simples, a difusão facilitada. Como ocorre essa difusão, que é a favor de um gradiente, ou seja, de um meio mais para um meio menos. Isso aqui quer dizer o quê? A favor de um gradiente de concentração. E o transporte ativo também, viu? O transporte ativo ele também utiliza a participação de proteínas. Tranquilo? Aqui, ó, proteínas. Para a gente entender melhor, eu vou fazer um quadro resumo aqui, explicando inclusive essas proteínas, como funciona, no caso aí, o transporte de substância, beleza? É rapidinho e eu volto já já. Bom pessoal, está aqui o quadro que demonstra muito bem o transporte passivo por difusão simples, facilitada, e até mesmo o transporte ativo. E isso vai facilitar muito mais o teu entendimento sobre esse tipo de transporte. Então vem comigo que eu te explico agora. Presta bem atenção aqui. Bom, o que a gente vê na verdade aqui é a dupla camada lipídica, tá? Representada por preto. O que você vê aqui em preto é a camada fosfolipídica. Lembrando que essa camada ela é dupla. A cabeça do fosfolipídio ela é polar, com grupo fosfato, e as perninhas, a parte de baixo, ela é apolar, formada por ácido graxo. Então essa região aqui ela é polar e toda essa região aqui ela é apolar. Muito bem, mas o que é que a gente pode perceber aí? A gente pode perceber que existem substâncias que estão localizadas no meio extracelular, numa concentração diferente daquelas localizadas no meio intracelular. Eu tenho aqui, ó galera, as proteínas, que por exemplo, tem uma proteína que é chamada de proteína carreadora, ou como muita gente chama, proteína carregadora, e tem esse outro tipo de proteína aqui que é chamada de proteína canal, tá? Dois tipos de proteína. O que é que vai acontecer? A gente está falando de transporte passivo. E no transporte passivo, nesse caso, vamos nos referir aos dois tipos de difusão, a simples e a facilitada. Nesse caso, nesse transporte passivo, já sabemos que não há gasto de energia por parte da célula. E essas substâncias, ou seja, os solutos, eles funcionam, eles passam a favor de um gradiente de concentração. O que é isso, Ladiel? Funcionar, passar a favor de um gradiente. Olha para cá, é justamente quando você tem substâncias em maior concentração, ou seja, no meio hipertônico, elas estão mais concentradas e vão passar para uma região menos concentrada. No caso aqui, a hipotonia, o meio hipotônico. Dá para perceber claramente através dessas bolinhas vermelhas que o meio extracelular, a parte de cima, ela está muito mais concentrada do que o meio intracelular. Então existe com relação à difusão dois tipos de transporte, a difusão simples e a difusão facilitada. Qual é a diferença entre uma e outra? É que na difusão simples as substâncias elas passam livremente pela bicamada lipídica, elas passam normalmente pela bicamada lipídica. Já na difusão facilitada existe a presença e a participação de proteínas.
como por exemplo a que eu expliquei aqui para vocês, a proteína carreadora ou carregadora e a proteína canal. Vamos aqui no caso para a difusão simples. A difusão simples, pessoal, ela, conforme falei agora há pouco, serve para explicar a passagem de O2 e CO2 pela membrana plasmática. Então o que é que acontece? As moléculas de O2 ou CO2, elas entram livremente pela membrana plasmática através das moléculas fosfolipídicas. Lembrando que o O2 entra e o CO2 é que tem que sair, tá, galera? Então vamos fazer isso direito. O2 entrando e o CO2 o que, saindo, beleza? Tranquilo? Então essa é a difusão simples, passa diretamente pela membrana sem problema nenhum. Porém, existem outras substâncias que têm um tamanho molecular maior que uma simples molécula de O2 e de CO2. Por exemplo, aminoácidos, glicoses, alguns íons, como por exemplo o próprio cálcio. Esses, para poderem entrar na célula, vão precisar de uma ajudinha especial. Essa ajudinha especial é justamente as proteínas. E quando houver uma difusão, ou seja, substâncias saírem de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, com a ajuda de proteínas, a gente vai estar falando de uma difusão facilitada. No caso aqui, a proteína carreadora, ou carregadora, volto a repetir, é ela quem vai transportar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado aminoácidos e glicose, por exemplo. Essa glicose ela não entra diretamente na célula. Existe a participação de um hormônio chamado insulina, que é produzido pelas células beta do pâncreas, né? O nosso pâncreas, ele tem dois tipos de célula, tá, galera? Tem a célula alfa e tem a célula beta. A célula beta é a célula que produz insulina. E essa insulina é quem vai facilitar o transporte e a entrada de glicose dentro da célula. Mas enfim, isso é outra história, a gente vai ver mais lá na frente em sistema digestório. Mas enfim, olha para cá. Essa proteína carreadora, tá? Ela tem um canal, ela abre esse canal, na verdade, tá aqui, ela abre um canal onde nesse canal existe um local para que, por exemplo, a glicose ela se adapte. Posteriormente a isso, esta proteína ela fecha o seu canal, tá aqui, fecha o seu canal e abre esse canal agora no sentido contrário, permitindo, neste caso, a saída dessa molécula de glicose. Então o que você está vendo aí é que a proteína ela altera a sua forma para poder fazer isso, beleza? A proteína carregadora ela faz isso. Ela transporta tanto aminoácidos como glicose, por exemplo, tá bom? Através de uns canais específicos. Agora, nesse caso aqui, a gente tem a proteína canal, ela tem um canal do qual ele fica aberto diretamente. E também de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, esta proteína é responsável por transportar íons, entre eles o cálcio. E aí você diz, Ladel, só o cálcio não, o cloro também. Mas o cálcio, por exemplo, ele tem diversas funções dentro do nosso corpo. O cálcio ele é importante para a nossa rigidez óssea. O cálcio ele é importante para a contração muscular. O cálcio ele é até mesmo importante para os processos de coagulação sanguínea. Tranquilo? Então veja que a gente já sabe tudo sobre difusão simples, as moléculas atravessam livremente a dupla camada lipídica, a difusão facilitada pela proteína carreadora, em que aminoácidos e glicoses atravessam essa proteína, e a proteína canal, que é muito responsável pelo transporte de íons. E o exemplo principal que eu dei foi o meu amigo cálcio. E existe também outro tipo de proteína, também chamada de carreadora, só que tem uma diferença aí. Esta aqui não precisa de energia para poder funcionar, essa aqui não precisa de ATP. Esta aqui, que também é carreadora, precisa de ATP. É justamente a proteína que está relacionada ao processo de transporte ativo.
tem esse nome de ativo, porque existe a participação de ATP, existe o gasto de energia, e ela está principalmente relacionada ao transporte de sódio, que esse sódio é colocado para fora da célula, ou seja, para o meio extracelular. Quer saber tudo e muito mais sobre esse tipo de transporte? Bate aí no link que eu estou deixando na tela, beleza? Mas em antemão, vê só o que é que acontece aqui, vê só. O sódio ele é colocado para fora da célula e o potássio ele é colocado para dentro. Isso é um transporte que acontece contra o gradiente de concentração, porque a normalidade é o sódio ele entrar na célula. O que está acontecendo aqui é ele sair. Então, antes que seja a favor de um gradiente, aqui está acontecendo contra. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Está acontecendo, ó, contra um gradiente de concentração. Mas aí é justamente esse tipo de transporte que proporciona uma diferença de polaridade na nossa célula entre o negativo no interior e o positivo no exterior. Mas como eu disse, quer saber tudo sobre transporte ativo? Clica nesse link aí que eu estou acabando de deixar. Essa foi a nossa aula e a gente se vê até a próxima. Não esquece de dar teu print. Valeu, galera. Tchau!